Nosso assunto agora é comércio exterior, porque as exportações de produtos brasileiros para o Canadá voltaram a registrar recorde em 2024. Então vamos ver os detalhes aqui no telão. No total, foram comercializados 6,31 bilhões de dólares, tá, no ano passado, um número que representa um aumento de 9,44% na comparação com 2023. Entre alguns dos produtos aí, alguns, exportados pelo Brasil, em valores, estão metais preciosos, como ouro, compostos químicos para a indústria, aviões e açúcar de cana. Já quando consideramos o percentual de avanço em relação a 2023, o café verde, tá, é o destaque na lista, com um crescimento expressivo de 110%, tá? Os dados, eles constam em um estudo elaborado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá. E com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, um dos países que também vem fazendo parte das manchetes no cenário internacional é o Canadá. Recentemente, Trump citou o déficit comercial com o país e disse que estaria disposto a anexar o Canadá para zerar esse déficit. Além de fazer fronteira direta com os Estados Unidos e serem dois grandes parceiros comerciais do país, Canadá e México decidiram formar uma coalizão na tentativa de combater a ameaça de Trump de impor altas tarifas a partir do dia 1º de fevereiro. Diante desse cenário, a balança comercial entre Canadá e Brasil, será que ela poderia ser beneficiada? Quem conversa comigo sobre esse assunto também e outros é o diretor comercial da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, Hilton Nascimento. Boa tarde, Hilton. Obrigada por nos atender aqui no Mercado e Companhia. Bom, eu é que agradeço a oportunidade de estar podendo falar e promover toda essa informação entre os relacionamentos comercial Brasil-Canadá. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. E o Canadá, ele pode, então, Hilton, encontrar no Brasil um parceiro estratégico para ampliar suas relações comerciais? E eu aproveito também para te perguntar se os canadenses, eles podem ser um parceiro comercial estratégico para o Brasil alcançar outros mercados dentro da própria América do Norte. Bom, sem dúvida nenhuma, essa pergunta é muito importante. Tentar responder em algumas partes para a gente ter um contexto mais coerente. O Canadá e Brasil, eles têm muita similaridade com relação não somente à parte de infraestrutura, mas inclusive todo o complexo comercial que envolve os dois países. Nós temos similaridade entre as empresas canadenses e as empresas brasileiras, normalmente são empresas de médio e pequeno porte nos dois países. Isso facilita bastante a interação para desenvolvimento de parcerias, ou seja, eu consigo conversar com o dono diretamente da empresa canadense, assim como também consigo colocar na mesa para uma conversa, para um desenvolvimento de negócio, o dono de uma empresa brasileira. Então, tentando responder a primeira questão, sim, eu acho que o Canadá ele tem todas as condições de se tornar um parceiro mais importante do que ele é hoje para nós. E como você também citou o próprio ambiente internacional, a eleição de Donald Trump, isso facilita um pouco a nosso posicionamento, porque o Canadá ele automaticamente deve procurar outras opções além das tradicionais que eles têm. E o Brasil se apresenta como um grande parceiro, principalmente na parte de negócio e mineração. Tá Ok? certo. Agora, a gente falou anteriormente, sobre o desempenho recorde das exportações brasileiras para o Canadá no ano passado. Eu queria que você me trouxesse aqui os principais fatores que contribuíram para esse resultado. Ah, o principal fator, na minha opinião, foi o crescimento da exportação na área de aeronáutica. O Brasil hoje é um grande exportador de aviões, a Embraer faz um grande volume de negócios com o Canadá. Isso até o passado, se a gente puder lembrar alguns anos, nós tínhamos uma competição muito forte com o Bombardier. Quando eu digo nós, seríamos a própria Embraer, né? Ah, e hoje as duas empresas elas têm uma relação comercial muito positiva. Então eu vejo que a indústria aeronáutica foi o principal fator desse crescimento acentuado. Fora isso, existe o crescimento também na área de fertilizantes, né, na parte mineral, onde o Brasil, se não for o maior consumidor mundial, ele está entre os três maiores, vamos dizer assim. E o Canadá é um grande fornecedor desse tipo de produto.
E como é que está atualmente, né, o fornecimento e a balança comercial desses produtos, né? Já que você está falando, o Canadá é um dos maiores produtores de fertilizantes do mundo e o Brasil pega muito produto de lá. Então, essa relação comercial ela foi, vamos dizer assim, incrementada pela própria guerra da Ucrânia, né? Os principais fornecedores de fertilizantes no mundo são Canadá, Rússia, Bielorrússia, Alemanha, Israel. E com esse problema que aconteceu na Europa, foram necessário procurar, foi necessário procurar alguns novos mercados e o Canadá se posicionou muito bem frente a esse tipo de negócio. O Brasil é um ótimo cliente porque nós importamos cerca aí de entre 85% a 90% de todo fertilizante que nós consumimos. E depois do que aconteceu na Europa, agora recentemente, existem planos para que o Brasil ele consiga produzir localmente, nacionalmente, cerca de 50% do que consome em termos de fertilizantes nos próximos 30 anos. É um esforço da indústria de mineração brasileira, tanto na parte de prospecção como na parte também de transformação, para que a gente consiga se tornar menos dependente das importações. Tá certo, viu? Quero agradecer muito, viu, Hilton, aqui sua participação no Mercado e Companhia, todos os seus esclarecimentos sobre esse grande parceiro comercial, que pode vir a ser ainda maior aí com os próximos desdobramentos. Obrigada e até uma próxima. Ok, eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde a todos.